Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Olá, bom dia, crianças. Hoje nosso encontro vai falar sobre uma palavra muito bonita, o perdão. A gente vai olhar lá no nosso livro, nós estamos no 16º encontro, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a perdoar. E por que será que a catequista colocou essa música no começo do vídeo? Muitos de vocês já devem ter reconhecido essa música. Opa, já ouvi essa música em algum lugar. Essa música Kyrie eleison, a gente escuta de vez em quando, sempre no início da missa. Por quê? Porque Kyrie eleison é uma palavra grega que significa Senhor, tenha piedade de nós. O outro refrão da música vai dizer Christie eleison, Cristo, tenha piedade de nós. E por que essa música sempre aparece no início da missa? Por que ela não é tocada no meio, no final? Porque no início da missa, vocês já devem ter reparado que o padre, depois que faz cumprimento à comunidade, ele prepara as pessoas na missa para o momento do perdão. Porque lá na frente, quando a gente for receber a Eucaristia, nós temos que estar perdoados, nós temos que estar com o coração em paz, com o coração limpo. Então, por isso que sempre no início da missa, a gente pede perdão por tudo aquilo que durante a semana a gente possa ter feito, que foi contra a vontade de Deus, que foi contra os seus mandamentos. Então, no início da missa, a gente sempre vai ter esse ato do perdão. E o perdão, ele é um pedido que Jesus fez lá quando ele evangelizava as pessoas, conversava com as pessoas, ensinava as pessoas sobre a bondade, sobre a caridade. E Jesus também ensinava para aquelas pessoas e nos ensina também até hoje o perdão. O nosso livro, ele pede uma leitura lá de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos ver o que diz esse pedacinho. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, nesse trechinho, Jesus está conversando com aquelas pessoas, explicando para elas que nós devemos dar o nosso perdão, que nós devemos perdoar as pessoas, para que Deus também nos perdoe. Porque Deus, Ele quer nos perdoar, Ele entende que muitas vezes a gente falha, que a gente faz coisas que nós não deveríamos fazer, mas Ele quer sempre que a gente tenha consciência desse erro, dessa falha e peça perdão a Ele. Mas Ele nos ensina que nós também temos que perdoar as pessoas, porque todos nós estamos cometendo erros, né? Nós, todas as pessoas. Então, que Ele vai nos perdoar, sim, sempre que nós pedirmos perdão para Ele, mas que a gente também deve perdoar. Se a gente não estiver disposto de dar esse perdão para as pessoas, ter essa compaixão, ter esse olhar para as pessoas e reconhecer que elas também erram, Ele não vai nos perdoar, né? Então, Deus nos ensina que
que a gente tem que ter esse olhar e esse entendimento de que assim como nós cometemos erros, as pessoas também cometem. Nós somos irmãos. Lembram do outro encontro que a gente conversou sobre Deus ser o nosso único Pai e que através dele nós estamos unidos. Nós somos irmãos. Então a gente tem que ter esse olhar para as pessoas também, para que elas possam ter esse olhar para a gente também. Então o ato do perdão, ele é uma via de mão dupla, né? Ele tem que funcionar para as duas partes, de pedir perdão e de ser perdoado. E lá no nosso encontro tem duas perguntinhas lá no Recordar que diz assim: por que ser perdoado nos deixa alegres e por que a falta de perdão nos deixa tristes? Porque quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que lá no fundinho a gente sabe que a gente não devia ter feito, a gente comete algum ato, né, que depois a gente vem se arrepender, a gente, por algum motivo no momento assim, tá com raiva, tá com a cabeça quente, tá sem paciência, a gente acaba ofendendo as pessoas, machucando as pessoas. E muitas vezes também a gente se reúne com outras pessoas para falar mal de alguém, né? Que a gente já conversou sobre isso também. Então essas ações, elas ferem as pessoas, elas machucam as pessoas. E quando a gente faz isso, lá no fundo do nosso coração, o nosso coração ele fica doendo. Porque no fundo a gente sabe, poxa, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido dessa maneira, não devia ter feito tal coisa que eu sabia que era errado. Então quando a gente pede perdão, essa dorzinha que tá lá no coração da gente, ela é curada. Então, no momento do perdão, quando a gente tem essa humildade de reconhecer que a gente errou e pede o perdão, ai, o nosso coração fica aliviado. Ai, que bom, tirei aquela culpa do meu coração. Como é bom, né? Às vezes não é fácil a gente reconhecer, às vezes a gente quer dizer, ai, mas foi sem querer, ai, não fiz, também não foi tanto assim. Mas lá no fundinho o nosso coração sabe a dor que a gente causou e o erro que a gente cometeu. Então, quando a gente pede perdão e nós somos perdoados, o nosso coração fica em paz, fica tranquilo. E quando isso não acontece, por isso que a pergunta diz que a falta do perdão nos deixa tristes, é porque quando a gente não recebe esse perdão, o nosso coração ainda não está tranquilo. Então, por isso que esse perdoar e ser perdoado tem que acontecer por todos, porque nós pedimos perdão, mas se nós não recebemos esse perdão, aquilo fica incompleto, né? Então, por isso que os dois lados têm que ter essa consciência e essa humildade de reconhecer que errou e de reconhecer que o outro também erra. Então, é o pedir perdão e o saber perdoar, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai pensar sobre isso, sobre esse ato dos erros, né? Quais as ações que a gente pode evitar para não magoar, não machucar, fazer as coisas corretamente, fazer as coisas conforme Deus nos pede e de que maneira a gente pode perdoar o outro também. Isso a gente vai conversar lá no nosso compromisso daqui a pouquinho, tá? Então, um beijo grande para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para a catequista, tá legal? E lembra sempre da humildade, tá? Da humildade de pedir perdão e da humildade em dar esse perdão. Tá, catequista, mas eu tenho que ficar perdoando sempre? Sim, vamos lá em Mateus capítulo 18. Lá em Mateus capítulo 18, no versículo 21, Pedro diz assim para Jesus: aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus quis dizer o quê? Esse número, ele é um número simbólico, tá? Mas a mensagem de Jesus é aquilo que a gente colocou lá no início do vídeo, perdoar sempre, porque nós estamos arriscados a errar sempre também. Então, esse perdoar, ele não tem um limite. Já perdoei uma vez, agora chega. Não, o nosso perdão, ele tem que ser sempre dado ao outro. E o nosso reconhecimento do erro também. Sempre voltar atrás, sempre refletir, sempre pensar sobre aquilo que a gente fez, sobre aquilo que a gente falou. Então, o ato do perdão, ele é ilimitado. A gente tem que estar sempre perdoando e sempre pedindo perdão, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo encontro. Um beijo grande para vocês.